Hoje o nosso assunto que vamos refletir juntos, o tema é lágrimas. E nós vamos fazer um apanhado, principalmente do livro de Hamed, por Francisco Espírito Santo Neto, Renovando Atitudes, Fonte Viva e alguns outros que nós vamos comentando ao longo da nossa reflexão. Então nós vamos começar com Hamed, que diz assim, abre aspas, lágrimas. Lágrimas são emoções materializadas que romperam as barreiras do corpo físico. Em realidade, representam os excessos de energia que necessitamos extravasar. Pois é, esse assunto de hoje que nós vamos refletir fala sobre as fontes que determinam as lágrimas, pois variadas são as nascentes geradoras que as expelem através dos olhos. Lágrima é um processo de limpeza da visão, nos fala irmão José no livro Vigiai e Orai. Ele diz assim, lágrimas felizes, lágrimas tristes, todas limpam a visão espiritual. Amigos, vivemos em pseudo-verdades e por isso não nos sentimos plenos. Tem um poema de um aluno da Seara, o Enéas Gomes, que descreve bem o nosso viver. E esse poema diz assim, o tema do poema, é metades. E eu vou ler para vocês, com a autorização dele, claro. Às vezes, só às vezes, acho que vivo dias pela metade. Metade das possibilidades, metade das oportunidades, metade das delícias, metade dos prazeres, metade dos sorrisos, metade dos valores, metade dos calores, metade dos sabores, metade dos amores, metade da alegria, metade da felicidade, metade do contentamento, metade da paciência, metade da estratégia, metade. Metade da importância, metade da dúvida, metade da ausência, metade do sofrer, metade da dor, metade do querer, metade do não querer, metade da fome, metade das metades. Mas não me entristeço. Metade já é muito mais que nada. Há muito além e muito além do que mereço. Assim penso. E pensando, sigo procurando metades que faltam. Eu não aceito menos que metade. É a meta da vida. Da minha parte te ofereço metade. Aceite. Esse poema, desse aluno é excelente, muito bonito. E assim como diz Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, ele diz assim, que no rio da vida, cada um tira a porção que consegue perceber. E assim, nós vivemos os tempos atuais muito tumultuados, cheios de dualidades, de paradigmas falsos, cabendo a nós somente a tarefa de discernir e escolher para aumentar a nossa maturidade espiritual. Gente, nós somos aquilo que realizamos, não o que nós prometemos realizar. E vamos hoje nos conscientizar que nós estamos vivendo pseudo-verdades, aquelas metades, O amor pela metade. Ainda estamos distante da nossa reta final. Então, não desanimemos. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 103, diz assim, nódulos de madeira não impede a obra do artífice. Continua ele, trechos empedrados no campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. E aí, amigos, Jesus se mantém de pé no trabalho de iluminação e aperfeiçoamento de toda a humanidade. As adversidades que nós enfrentamos são instrumentos para a nossa transformação. Hamed diz, nesse capítulo de lágrimas, quantas lágrimas! E ele dá um exemplo bonito sobre cada uma das lágrimas, as fontes geradoras. Ele diz assim, abre aspas, lágrimas nascidas do amor materno, em mães apaixonadas pelos seus filhos, que têm a sabedoria de saber que cada filho tem a chama divina
divino, do divino dentro de si, a chama de Deus dentro de si. Mas cada um mantém acesa de determinada maneira peculiar e individual. E de acordo com a sua própria beleza, capacidade de aprendizado e as demais características pessoais. Mães, elas não supervalorizam um dos filhos em função da semelhança com eles próprios ou porque querem se realizar através deles. Continua Hamed, outro tipo de lágrima, outra fonte geladora de lágrima, né? Lágrimas de alegria entre um casal que entende que a riqueza nasce da diversidade, que consegue admirar o outro em sua plenitude, não rotulam os seus parceiros, tornando estanques suas dificuldades, que eles precisam superar. Conseguem, através do amor, perceber a verdadeira essência do outro. Queridos, diferenças não são divergências. Porém, Hamed também nos relembra das lágrimas criadas pelos centros de desequilíbrio, que se assemelham às gotas de fel que congestionam os olhos e embrutecem a vida. Lágrimas de inveja e revolta, lágrimas de angústia e desconforto, lágrimas de pavor e devassidão, lágrimas dissimuladas. Enfim, contra o nosso desejo, amigos, de claridade, ainda temos milênios de sombras. Lá, na época que Jesus caminhava aqui entre nós, os cristãos primeiros, aqueles após a ida do Mestre, enfrentavam as feras e as fogueiras dos circos romanos. Nós, os cristãos da atualidade, enfrentamos as feras dos próprios instintos animais e o fogo da agressividade que precisamos atenuar, controlar e transformar. Chico Xavier deixou um ensinamento muito importante. Ele diz assim: com o aprendizado de um único tropeço, nós conseguimos ficar de pé em diversas experiências semelhantes. Então, amigos, não menosprezemos o valor das lágrimas, seja elas de que origem for, pois a dor que te aquebranta é a mesma que te faz crescer. O Pai Celestial está sempre enxugando as nossas lágrimas com novas oportunidades para sermos melhores. Está lá em Isaías 25:8. E assim enxugará o Senhor, Deus, as lágrimas de todos os rostos. E ele ficou marcado na cruz, onde os dois ladrões, Dimas e Gestas, lá no Evangelho de Nicodemos, é um livro apócrifo, né? Revela lá o nome desses dois ladrões, né? Tá no capítulo 9, versículo 5. Nas outras Bíblias não há referência dos nomes desses dois ladrões, né? Pois é, eu vou ficar com esse Dimas e Gestas. Hamed conta que lágrimas espessas rolaram dos olhos deles, porém ambas com causas diferentes, deixando ensinamento para toda a humanidade. O mau ladrão, Gestas, que blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Serviu para despertar em todos nós o perdão incondicional àqueles que não estão prontos para compreender e têm um coração ainda rígido e inflexível. E as lágrimas do bom ladrão, Dimas, que ficou o ensinamento para todos nós do amor incondicional para aqueles que já admitem os seus próprios erros, e o arrependimento constitui o alicerce para a renovação. Lágrimas nos convida a média a fazermos um mergulho interior, analisando cada uma delas, vasculhando o vendaval das atitudes e educando os nossos sentimentos, buscando aumentar o nosso nível de percepção que Deus nos oferece cada dia, de modo que possamos ultrapassar as metades que vivemos e nos tornarmos plenos. Que assim seja, graças a Deus.